Essa oportunidade de podermos dar continuidade à exposição em sequência que temos feito no Antigo Testamento nas nossas EBDs. Então, nós temos refletido teologicamente e panoramicamente sobre alguns livros do Antigo Testamento. E hoje nós faremos isso com o livro de Jó, que é um livro razoavelmente difícil por diversos aspectos. Eu gostaria de orar com vocês e em seguida nós vamos começar a nossa aula, ok? Senhor, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã e pedimos graça da parte do Senhor nessa manhã. Pedimos para que o Senhor nos conceda orientação, nos enriqueça o entendimento e nos ajude a fazer uma leitura adequada do livro de Jó. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a entender o livro de Jó e aplicar em nossas vidas, de modo que isso possa ser transformador para nós. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Eu lembro de ter ouvido um sermão há um tempo atrás, que é um sermão de um pregador chamado Steve Lawson. Quem conhece esse pregador aqui? Alguém já ouviu algum sermão explosivo do Steve Lawson? É muito bom. E o nome do sermão, o título da pregação era A Batalha Invisível. E nessa exposição, ele fazia uma exposição sobre o livro de Jó. E falava justamente sobre a batalha espiritual que Jó enfrentou na sua própria experiência. No entanto, o Steve Lawson introduz o sermão dele, falando acerca de uma experiência pessoal que ele teve com o livro de Jó. Ele havia sido convocado por uma editora dessas cristãs, só que lá dos Estados Unidos, para fazer comentários bíblicos em sequência no livro de Jó. E ele se propôs então, comentar o livro de Jó inteiro. Mas o que veio acontecer a partir do momento que ele começa a fazer um comentário de Jó? A vida dele começa a degringolar. Quem já ouviu essa expressão? Ou seja, começa a dar errado, tudo dá errado. E não são coisas pequenas, não. Ele foi difamado na igreja que ele era pastor, foi expulso da igreja, perdeu familiares, foi viver na maior condição de pobreza que ele nunca tinha vivido anteriormente. As coisas começaram a ficarem bem complicadas para a vida dele. E qual é o meu temor em relação a isso? É meio óbvio, né? Estou aqui fazendo uma exposição do livro de Jó, ou então o estudo em Jó, e é evidente que Deus, para poder tornar o conhecimento bíblico às vezes mais eficaz, ele nos faz experimentar a realidade disso. Mas, em geral, o livro de Jó, ele fala sobre a experiência de um homem de Deus com um sofrimento, que foi Jó. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Apesar do microfone, e eu não gosto muito de microfone para aula, justamente porque ele pode parecer um pouquinho, como é que eu posso dizer? Enfim, ele pode perder um pouquinho da dinâmica de aula, mas é uma aula, ok? Então, faço uma pergunta para vocês. Quem aqui já leu o livro de Jó? Glória a Deus, a igreja toda aqui já leu o livro de Jó, isso é bênção. Mas a pergunta que eu faço em seguida é o seguinte: quem entende qual é a ideia principal do livro de Jó? Podem haver diversas sugestões, fiquem à vontade pelo seguinte aspecto: não existe um consenso teológico tão grande ou tão amplo assim em relação a isso. Muitos, inclusive, têm uma opinião e outras têm outras sobre isso. Então, se vocês divergirem aqui ou falarem algo diferente de mim, fiquem à vontade. Qual é a ideia principal do livro de Jó? De onde ele parte e onde ele quer chegar? Nossa irmã Yasmin. A soberania de Deus em face do sofrimento. Muito bom. Essa é uma das respostas que eu daria aqui, mas já fomos adiantados. Mais alguém? Perdão, não ouvi. Ok, muito bom também, senhor Urbano. Não blasfemar diante de Deus em face do sofrimento. Muito bom. Mais alguém? A revelação dos atributos de Deus. No finalzinho ali, o Jó tem um conhecimento muito espetacular sobre isso. Ok? Mais alguém? Ok. O livro de Jó, ele é um livro muito especial, tanto para a formação da nossa teologia, entendam isso. O livro de Jó é fundamental para a formação da nossa teologia, para entendermos o caráter de Deus, como a Rita disse, mas também é um livro que nos ensina a como não aconselhar pessoas, ok? Pela própria experiência de Jó. E isso a gente vai ver em seguida, à medida que nós desenrolarmos o livro. Mas já tenham isso em mente. À medida que vocês estiverem estudando aqui comigo. Aprendam a não aconselhar com os amigos de Jó. Mas, em geral, vamos entrar aqui no nosso slide, na parte de estrutura. E aqui nós vamos ler algumas coisas relacionadas ao gênero do livro.
É sabido por parte de nós de que os livros bíblicos são compostos por gêneros literários distintos. Ou seja, por modo de escrever ou modo de comunicar uma ideia diferentes uma das outras. E a gente entende que existem formas diferentes de comunicar uma ideia. Você pode ter, por exemplo, uma redação que seja dissertativa, argumentativa, que tem por objetivo provar um ponto através do argumento. Você tem, por exemplo, uma poesia que não tem por objetivo provar um ponto através do argumento. Tem por objetivo fazer você apreciar um conteúdo. Ok? Nós temos, por exemplo, algumas formas de se falar que tende, enfim, a ser como um discurso de um orador político, um discurso público de um orador que seja político, algo assim. É diferente de uma didática de sala de aula. Então, em geral, quando falamos sobre gêneros literários distintos na Bíblia, falamos sobre formas de comunicar ideias que são diferentes, tanto em termos de escrita quanto em termos de oralidade. E Jó, ele possui uma estrutura literária, ou seja, uma estrutura de forma de escrita. E observe o que é dito aqui nesse trecho sobre a estrutura. Com relação ao gênero, ou seja, o estilo, a peculiaridade desse livro, o autor desenvolve a biografia de Jó conforme o modelo da literatura de disputa do Antigo Oriente Próximo. Então, a literatura não é muito convencional para a gente, não. Tem a ver com o que era feito antigamente, ok? Ou seja, o estilo de escrita de Jó não nos é muito comum ou convencional. Por exemplo, Jó é um livro histórico, e Jó é um personagem histórico, mas o modelo, a forma como a história dele se desenvolve, não é como a gente geralmente escreve uma biografia ou escreve uma história. Pelo contrário, existem elementos poéticos na descrição dessa história, e existe esse modelo de literatura de disputa do Antigo Oriente Próximo, que a gente vai observar acontecendo muito nos diálogos entre Jó e os seus amigos, a disputa entre eles, em entender a situação de Jó, em como ler a situação de Jó. Ok? Os protagonistas e seus antagonistas não seguem uma lógica dialética e irresistível, cuidadosamente elaborada para refutar um oponente. Em vez disso, o objetivo deles é, mediante o uso de uma retórica brilhante. O que seria uma retórica? Seria, de fato, esse jogo de palavras, perguntas e respostas, argumentos e coisas assim. Ganhar o debate e demonstrar a própria inspiração. Além disso, da perspectiva formal, a estrutura do livro constitui um tipo de conto-moldura. Nesse tipo de literatura antiga, uma moldura narrativa mitológica ou lendária emoldura um extenso núcleo dialógico constituído de uma disputa por debate. A parte final da moldura é uma cena de julgamento em que se proclama o vencedor da disputa. Então, é como se, de fato, o livro de Jó colocasse um quadro de debate para nós. Ele descreve com riqueza de detalhe tanto o ambiente, como as emoções, como, enfim, como está acontecendo o diálogo e está se processando um diálogo entre Jó e seus amigos. E eu posso dizer uma coisa, o livro de Jó se processa inteiramente nos diálogos. O livro de Jó é inteiramente um diálogo. Tanto que vocês podem notar o seguinte, como o livro de Jó abre. Depois de uma breve descrição da vida de Jó, começa um diálogo entre Deus e Satanás. Depois do diálogo entre Deus e Satanás, basicamente, enfim, Jó passa por aquelas tribulações e é o diálogo de Jó com sua esposa. Depois de Jó com seus amigos. E o diálogo de... Oi? O diálogo de Jó com os servos, por exemplo, como a Rita acabou de mencionar aqui. E o livro inteiro é o diálogo de Jó com seus amigos, com aqueles 4 amigos deles. E o desfecho do livro é o diálogo de Deus com Jó. Primeiro, um monólogo extenso de Deus com Jó. E então eles começam a dialogar e falar entre si. Portanto, o livro se estrutura em diálogos. A literatura, o gênero literário aqui, se estrutura em diálogos, em conversas. Isso é muito diferente. Nenhum livro da Bíblia é assim. Você tem pequenos trechos narrativos aqui em Jó, o resto é tudo diálogo. Alguns livros da Bíblia têm, enfim, muitos diálogos, mas o elemento narrativo sempre é a parte mais significativa. Mas Jó é um intenso diálogo o tempo inteiro. Isso é muito interessante para a gente perceber o livro. Vamos lá. Qual é a estrutura do livro de Jó? A primeira parte, que é o prólogo inicial, vai do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 13. Vocês conseguem ler ali ou a luz está atrapalhando? Conseguem ler? Ok. Então,
A parte inicial, o prólogo, o que é um prólogo? Um prólogo é uma introdução, ok? Então, o personagem está sendo introduzido, os conceitos, o livro em si está sendo introduzido. Vai do capítulo 1, verso 1 até o 2, verso 13. Escrito em prosa, introduz o infortúnio de Jó, ou seja, basicamente o azar de Jó, como uma demonstração divina à corte celeste de que os mortais fiéis a Deus continuam perseverando em sua fé na bondade e na justiça divinas, mesmo contestados até o limite. Isso aqui é um tema importante em Jó, que começa introduzido logo na introdução, começa sendo colocado aqui logo na introdução para a gente, que é a perseverança da fidelidade a Deus, mesmo em tempos de provação. Os diálogos, a parte 2 do livro, e é justamente, olha, observem como é extenso esse diálogo. Capítulo 3, verso 1, até o capítulo 31, verso 40, diálogos entre Jó e seus amigos. Depois de uma declaração introdutória, em que Jó afirma já não conseguir dar testemunho de que a vida é boa, os diálogos prosseguem em 3 ciclos entre Jó e seus 3 falsos amigos. E está aqui, enfim, o trechinho colocado ali. Do 4, 1 até o 14, 22, 15, 1 até o 21, verso 34, enfim. E terminam com os solilóquios de Jó, interrompidos com a meditação do autor sobre a sabedoria. Terceira parte aqui. Os 4 discursos de Eliú representam a tentativa da geração mais jovem de responder à questão da Teodiceia, que nós vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo o que é a Teodiceia. Alguém já ouviu aqui falar sobre esse termo e sabe o que é? Ok, algumas pessoas. Vamos desenvolver aqui o que é a Teodiceia. Mas, na verdade, muito pouco acrescenta. O que é interessante aqui sobre Eliú? Eu vou fazer uma menção aqui, já que a gente não vai explicar tanto. O Eliú é um 4º amigo que aparece. Ok? Quem já leu o livro de Jó teve essa experiência. Tem esses 3 amigos que já são anciãos e estão com ele ali o tempo inteiro, mas no finalzinho do livro aparece o Eliú, que na verdade é um jovem que começa a falar diversas coisas, discordando dos amigos de Jó, mas ainda errado, ainda não interpretando os fatos da vida de Jó de maneira correta. É o Eliú que aparece ali no finalzinho, que é o último diálogo, ou a última posição de um dos amigos de Jó. E por último, nós temos aqui os discursos de Eu Sou, ou seja, do próprio Deus, com as respostas de Jó. Conduzem um livro a um clímax impressionante. A própria criação demonstra que Eu Sou amarrou o mar com o bem. Apesar do mistério do sofrimento, há motivos suficientes para confiar. Frágeis mortais que nasceram ontem mal conhecem alguma coisa e que têm permissão de Deus para pensar que podem estabelecer a utopia. Não estão em condições de convocar Eu Sou ao banco dos réus para defender o seu caminho. E é justamente o que nossa irmã Yasmin me ensinou ali. A soberania de Deus vai ser manifesta de forma impressionante naquilo que ele vai lidar com Jó. Deus vai falar para Jó de que ele é o Senhor da história de Jó e que ele tinha as respostas necessárias e que Jó deveria estar contente em Deus apesar do sofrimento. E o desfecho de Jó, aqui no ponto 5, que basicamente traz a restauração da história de Jó e da vida de Jó. Está claro aqui, basicamente, esses pontos panorâmicos, então nós vamos avançar. Aqui eu havia perguntado a vocês sobre a ideia central. E é interessante, porque apesar dos irmãos aqui terem mencionado coisas distintas, eu concordo com todos. Ok? Mas muitos teólogos, aqui como está no nosso propósito do livro, eles vão ter a ideia de que o propósito do autor é explorar o problema da teodiceia. Aí está o termo de novo aparecendo para a gente. A questão da justiça de Deus em face do sofrimento. Antes de passar para o próximo slide, eu queria perguntar, quem poderia nos explicar o que é teodiceia aqui, por favor? Fica à vontade. Exatamente. Exatamente. Foi bem sintético e definidor. É justamente isso. O que a nossa irmã Yasmin disse aqui? Que a teodiceia é uma tentativa de defender Deus, e eu vou usar uma expressão um pouco mais ousada, de justificar a Deus diante do problema do mal. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Mas observe aqui o próximo slide.
Esse aqui é o livro de Leibniz. Quem já ouviu falar de Leibniz? No século XVIII, Leibniz, ele escreve esse livro, que é a Teodiceia. Ok, ele veio do período moderno e esse era um tipo de assunto que eles passaram a discorrer e pensar sobre. Eu estou com o slide aqui, não precisam me virar, mas... vamos lá, eu vou ler o slide, em seguida eu vou explicar melhor para vocês. Teodiceia é um termo derivado do título da obra Ensaio de Teodiceia, do filósofo alemão Leibniz, que sustenta a existência de Deus a partir da discussão do problema da existência do mal e de sua relação com a bondade de um Deus onisciente e onipresente. É claro, isso precisa de expansão. Vocês já viram, em alguma circunstância da vida de vocês, pessoas reclamando com Deus porque estão sofrendo? Algo assim, olha, por que esse Deus bom deixou que tudo isso estivesse acontecendo comigo? Eu já vi discursos assim, por exemplo, em circunstâncias de enchente. A gente teve uma chuva forte aí, né? Então as pessoas que lutaram durante 20 anos para conquistar seus bens, veem os seus bens indo embora numa noite, de uma madrugada de chuva. Então fica aquela questão, Senhor, por que isso? Por que esse mal me sobreveio? Por que o Senhor permite isso? E algumas pessoas tendem a pensar isso em termos mais existenciais. Vêem questões como guerra, vêem crianças nascendo com, sei lá, com problemas genéticos que são muito graves ou coisas assim. Vêem enchentes e catástrofes climáticas naturais e pergunta, onde Deus está quando isso acontece? Será que a existência de Deus é justificada diante de tantos problemas, sabe, malévolos ou coisas assim? E poderia ser um dos questionamentos de Jó aqui. Diante desse meu sofrimento, sendo eu um homem pactuado com Deus e que clama a Deus, por que esse sofrimento? E quais são as premissas de uma Teodiceia? A Teodiceia parte do seguinte ponto. Ou Deus é todo-poderoso e, portanto, mal, ou seja, ele pode conter o mal no mundo, ok? Deus é todo-poderoso e ele é mal, não é bom. Ele pode conter o mal no mundo, mas ele não faz porque o caráter dele é ruim. Por quem é que vai ver o mal acontecendo e podendo impedir, não vai impedir? Pense nisso. Por que Deus não impede o mal? Ou então, a premissa é a seguinte, beleza, talvez Deus seja bom, mas não seja todo poderoso. Porque ele é bom, ele quer conter o mal, mas ele não pode, ele é incapaz. Ele não tem poder o suficiente para poder fazer isso. Perceba como na Teodiceia o caráter de Deus fica exposto da seguinte maneira. Ou ele é todo-poderoso e mau, ou ele é bom e não é todo-poderoso. Ok? Geralmente é esse tipo de justificativa que se tem sobre essas questões. E sabe como o livro de Jó vai responder a isso? Quem poderia me sugerir como o livro de Jó responde a esse aspecto dentro do próprio sofrimento de Jó? Quem sabe responder isso? Olha, todo mundo aqui já leu Jó pelo que eu vi, então alguém sabe dizer algo. Oi? Pela justiça de Deus, mais alguém? A própria bondade? Ok. Mais alguém? Para nossa surpresa, o livro de Jó não responde. Pode ser frustrante isso, mas o livro de Jó não responde. Ele termina em mistério. Ele termina com Deus chegando para Jó e falou assim, Jó, você por acaso é soberano como eu sou soberano? Então, basicamente, entenda que eu fiz, e basicamente entenda isso. Eu fiz porque eu sou o Senhor, porque eu sou poderoso. Ok? E sim, eu me revelo tanto como todo-poderoso como bom. E apesar de você não entender isso, enfim, eu não estou dando explicativas para você, mas eu sou soberano. Sabe quando a gente é criança, nosso pai basicamente fala isso para a gente? Mãe, por que não? Por que não? Ok? É como se Deus soberano, acima de todas as coisas, basicamente deixasse o problema do mal em mistério. E nós devemos aceitar isso com base na fé de que Ele é soberano e está governando muito bem a história, apesar das dificuldades e dos desafios. Diante do problema do mal, nós não podemos procurar respostas que nos são suficientes. Nós precisamos entender que, como a nossa irmã disse, Deus é o suficiente. Quando o livro de Jó se desfecha e termina, Deus não dá para Jó a razão do seu sofrimento. Mas você percebe que Jó fica contente? Por que Jó fica contente? Porque ele viu a Deus. Porque Deus se manifestou em presença e redimiu a história de Jó. E isso é o suficiente.
Mas vamos lá, vamos avançar ainda um pouco mais do conceito da Teodiceia. Eu não sei se para alguns aqui é um conceito novo, portanto, se houver alguma dúvida, me ponha aqui à disposição de responder. Alguma dúvida sobre isso? O mistério talvez não seja suficiente, alguma explicação melhor ou algo assim? Ou podemos avançar? Beleza, então, vamos adiante. O livro de Jó começa ali no capítulo 1, do versículo 1 ao verso 5. Peço que os irmãos vão até Jó capítulo 1, do verso 1 ao 5. Jó fica antes de Salmos. Eu acabei de descobrir, brincadeira. Jó fica antes de Salmos ali, tá bom? Depois de Esther. Jó capítulo 1, do verso 1 ao 5. Vamos fazer uma breve leitura aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Vocês percebem a vida ideal de Jó? Ele era um homem irrepreensível, temente a Deus, ok? Era aquele homem que você olhava assim, cara, ele é o maior do Oriente. De fato, era essa a opinião que se tinha acerca de Jó. E Jó era considerado o maior homem do Oriente, tanto em termos de caráter, eles olhavam assim, cara, é o homem que eu quero ser. Esse homem é irrepreensível, ele é um homem bom, ele é um homem justo, é santo. Ele é um paradigma para todo mundo ao redor. E além disso, era um homem muito rico. Vocês percebem aqui? Ele tinha muita riqueza. E o texto faz questão de descrever a riqueza que Jó possuía. E logo depois dessa breve introdução, que o drama da história começa aqui no texto, começa a acontecer, que vai aqui a partir do versículo 6, que é o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, e aqui começa o drama da história: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Percebe o que está acontecendo aqui? A vida confortável de Jó é colocada em choque agora pela seguinte premissa: será que um servo fiel a Deus vai permanecer fiel a Deus diante de circunstâncias de sofrimento tão intenso, onde parece que Deus abandonou o próprio Jó? E aqui começa a tensão. A tensão do livro parte desse aspecto. Um servo de Deus pode permanecer fiel a Deus na ausência de bens materiais concedidos da parte de Deus para ele? É possível? Esse é o drama que o texto começa a construir. Eu quero ler aqui com vocês, no nosso slide. Observem o seguinte: de forma análoga ao papel da serpente em Gênesis 3, Satanás também assume o papel daquele que se opõe à vontade de Deus. O acusador responde a Deus: será que Jó teme a Deus sem intenções? As intenções referem-se ao desejo de bens materiais. Percebe? Nosso relacionamento com Deus é condicionado pela intenção de receber certas
certos privilégios materiais nessa vida, é por isso que nós nos aproximamos dele? Essa é a circunstância. Se perdemos isso e o conforto da nossa existência, será que existe fidelidade a Deus que ainda possa subsistir? Ou seja, será que o relacionamento de Jó com Deus é condicionado circunstancialmente? É claro que isso traz muitos ensinos para nós, mas vamos desenvolver aqui. Tem que desbloquear esse celular, deixa eu ver aqui. Esta é a questão básica que o livro de Jó procura responder. Por que os justos são justos? Ou seja, qual é o fundamento motivacional para que um justo seja justo? Para mostrar que os fiéis não servem a Deus para ter conforto material, mas apenas por amor a Deus, eu sou, com bastante ênfase aqui, permite que Satanás saqueie os bens de Jó, porém Deus o cerca de Sebe e uma barreira de proteção. Ou seja, Sebe era uma barreira de proteção. O poder de Satanás é restringido pela vontade de Deus. Mas aqui permanece o ponto que já tocamos. Um servo de Deus pode permanecer fiel diante de circunstâncias que não lhe são convenientes ou abençoadoras. Essa é a questão primordial e fundamental. Ou seja, fidelidade condicionada às circunstâncias. Essa era a questão de Jó. Vamos desenvolver isso. Mas eu gostaria de entrar agora com vocês, antes de chegar no final que traz as respostas para essas questões, nos diálogos entre Jó e os seus amigos. Eu vou ler aqui a primeira parte do slide, ok? Que é reflexões sobre os diálogos, e em seguida eu vou ler alguns textos de diálogos para vocês perceberem aqui algumas coisas. A respeito dos falsos amigos, Jó suscita o diálogo quando, no início, nega que a criação seja boa. Ele renuncia à vida como uma boa dádiva de Deus. Ou seja, se antes ele tinha uma visão elevada da vida, agora ele passa a não ter diante do próprio sofrimento que ele está passando. De maneira indireta, porém, nega a bondade do Criador e seu direito à soberania. Apesar disso, não amaldiçoa a Deus. E não se recusa a reconhecê-lo como seu Deus que tem poder sobre sua vida. Ele põe de lado a criação, não a Deus, ok? Ou seja, parece para Jó agora que o mundo é um mundo mau e um mundo perverso, mas ele não está atribuindo isso a Deus, ele está falando que a criação é assim. Mas os amigos de Jó defendem que a vida é obviamente boa para os bons e má para os maus. Por isso, fica claro que com seu sofrimento, Jó certamente pecou e tem de ser restaurado à prosperidade de outrora. Faço uma pergunta para vocês aqui, naquilo que vocês já ouviram e que leram em Jó. A pergunta é a seguinte: qual é a razão inicial do sofrimento de Jó? Por que Deus permite que Satanás faça, digamos assim, traga essas calamidades para a vida de Jó? Quem aqui percebeu no texto? Existe uma fala de Deus, em seguida uma provocação satânica. Por qual razão? Porque Jó pecou? Jó pecou, então Deus foi lá e falou: não, olha só, Satanás, vai lá e perdoa a vida do meu servo. Foi isso que aconteceu? Pode falar. Exatamente, ou seja, um teste de fidelidade aqui, né, nesse caso. O Ronaldo ia falar isso também. Ou seja, era para provação da fidelidade de Jó que a questão aqui se desencadeia. Mas esse não vai ser os argumentos dos amigos de Jó. Quem aqui já leu o livro de Jó, percebe que, eu confesso para vocês, quando eu era novo convertido e li o livro de Jó, eu fiquei confuso. Que era basicamente assim, cara, esses caras estão certos, olha que coisas grandiosas eles falam de Deus. Porque, de fato, Bildade, Elifaz e Zofá, que são os 3 primeiros amigos, eles falam coisas extraordinárias sobre Deus, gente. Eles conheciam Deus mesmo, mas era um conhecimento artificial, superficial e reducionista. Essa era a questão. Então, eles fazem declarações grandiosas sobre Deus, mas em meio a um raciocínio ou uma interpretação de Deus e da realidade que é equivocada, que não está correta. Mas vamos continuar, diga. Sim.
Aham. Sim. Essa é uma pergunta necessária. Eu vou dizer o porquê. Claro que, conforme a gente lê os textos aqui, vai ficar um pouquinho mais claro para a gente. Mas é necessário o seguinte aspecto. De fato, quando eles se aproximam no capítulo 4 de Jó, é lindo o que acontece ali. Porque eles se aproximam e ficam em silêncio. Ou seja, parece que eles estão absorvendo o sofrimento de Jó. E eles só vão dar a primeira palavra com Jó depois de 7 dias. Ok? Ou seja, isso realmente me parece assim, cara, esses caras estão sendo pedagógicos aqui, estão sendo quase que terapêuticos com Jó. Entendeu? Se aproximaram, entenderam o luto, compartilharam do luto, e só vão falar a primeira vez depois de uma semana, com o Jó ali em jejum, talvez. Mas a questão é o seguinte, e aí que talvez as questões tensas e críticas começam a entrar. Os argumentos que eles usam frequentemente para poder se referir a Jó não continham compaixão, ok? Então, quando se trata da pessoa de Jó, a referência deles em relação a Jó eram argumentos e falas sem compaixão e sem misericórdia, ok? Todos os diálogos deles é basicamente falas sem compaixão. Tanto que no final do livro de Jó existe punição para eles. Deus pune os amigos de Jó. E basicamente eles só não recebem a punição, por assim dizer, por conta da intercessão de Jó. Porque eles ficaram ali atazanando a vida de Jó. E o Bruce Waltke, que é um dos comentaristas, vai dizer que eles estavam sendo usados pelo diabo, inclusive. Entendeu? Isso torna a coisa um pouco ainda mais pesada para Jó. Ou seja, Jó, por vezes, ele chega a dizer isso. Eles multiplicaram a dor de Jó. Porque se Jó tinha uma dor física, uma dor de perda, ou uma dor, enfim, de doença, ou do afastamento da sua própria esposa, ou dos filhos que morreram, os amigos de Jó multiplicam nele uma dor psicológica, ok? Uma dor da psique. É como se os argumentos dos amigos de Jó fizessem com que ele adoecesse mentalmente, ok? Em vez de ajudá-lo a sair daquela condição de sofrimento. Então, é por isso que torna a coisa um pouco mais difícil. Diga. Exato. E é interessante, Rita, a Rita disse aqui que Jó demonstra não ter conhecimento de Deus também. E eu diria que Jó tinha um conhecimento também parcial de Deus, ok? E Deus chega a dizer isso para Jó no final, entendeu? Jó confessa isso, olha, eu falava de coisas que eu não entendi, ok? Mas claro, a gente vai ver o desfecho ainda mais profundamente no desfecho, claro, no final. Claro, fica à vontade. Não foi Jó. E aí que é a questão. A gente não sabe qual é a autoria do livro de Jó. Sim, o maior consenso sobre isso é que era no período patriarcal mesmo. Ou seja, no período de Jacó, de Abraão, dessas figuras patriarcais de Gênesis. Ou seja, mesmo antes de haver a lei ou algo parecido. Então, sim, não há uma autoria que a gente tenha conhecimento do livro de Jó e é do período patriarcal. Ou seja, mesmo antes de Moisés. É algo muito, muito antigo. É o que a maioria costuma dizer sobre isso. Na academia, na discussão acadêmica, tem pessoas que questionam esse tipo de coisa. Inclusive questionam a validade histórica do livro de Jó. Se ele realmente aconteceu na história ou se é apenas uma poesia hebraica, uma mitologia hebraica ou alguma coisa assim. Entendeu? Mas não, Jó aconteceu na história. Jó é do período patriarcal, só não sabemos quem foi o autor do livro, apesar de compor o cânon bíblico. Entendeu? Você ia fazer mais alguma pergunta nesse sentido? Não? Mas enfim, interessante. Foi importante essa pergunta para enriquecer a noção panorâmica. Mais alguma pergunta? Olha, isso é algo discutível, entendeu? Porque isso realmente acontece. Como eu cheguei a mencionar na aula do Igor, enfim, enquanto eu perguntava e tal, e coisas assim, Primeira e Segunda Crônicas foi escrito no período do exílio babilônico, ou seja, do retorno do exílio, mas fazendo referências a histórias antigas. Então, basicamente, tem muitos livros bíblicos que foram escritos de forma póstuma. É possível que o livro de Jó também tenha sido escrito dessa forma. No entanto, existe mais justificativa interna do livro, dada o tipo de literatura sendo utilizada, como nós mencionamos, que era aquela ideia de disputa, ou aquela moldura de disputa que nós mencionamos que havia no gênero literário. Dado, por exemplo, as menções históricas ali no começo, ou as menções narrativas, o livro é mais inclinado a se pensar de que ele foi escrito no período patriarcal mesmo. Entendeu? O tipo de escrita remonta a esse tipo de coisa. Mas é uma pergunta muito interessante, muito boa mesmo. Mas ele está ali, enfim,
no decorrer do cano, né? Aqueles 63 livros aqui que a gente vê aqui, a ordem que a gente está, ele não deveria estar depois de Esther. É basicamente isso, ele é muito antes disso. Talvez ele deveria estar ali perto de Gênesis. Acho que algumas pessoas que fazem leitura cronológica da Bíblia, geralmente tem essa questão de ler Gênesis e um trechinho de Jó, alguma coisa assim. Sim. Eu não faria isso por conta da história primeva. Não, sim, mas eu não faria isso por conta de Gênesis 1 a 11, entendeu? Se ele quisesse, por exemplo, encaixar Jó depois do capítulo 11, ficar ali entre a história de Abraão ou algo assim, seria relativamente legal. Mas a história primeva, que são a história do capítulo 1 a 11 de Gênesis, que narra os acontecimentos primários da rebelião humana em relação a Deus e coisas assim, é definitivamente antes de Jó, entendeu? Porque, enfim, Jó não aconteceu antes da Babel, onde as línguas se espalharam e houveram diversas nações, entendeu? O dos caldeus não existia antes da Babilônia, da Torre de Babel e coisas assim. Então eu colocaria ele basicamente ali em Gênesis 12, talvez, mas não antes de Gênesis 1 a 11 ou coisa assim, entendeu? Talvez ele esteja colocando isso em termos de escrita cronológica. Quando foi escrito? Nesse sentido, Jó foi escrito primeiro do que Gênesis, nesse caso. Entendeu? A composição do material, mas não talvez em termos de acontecimento factual, entendeu? Eu acho que é basicamente isso, mas muito obrigado pela sua contribuição e fala aí. Bem, vamos caminhar aqui para os diálogos. Já é 10h17, e eu nem imaginei que ia durar tanto, mas já está quase na hora de terminar. Mas vamos ver alguns diálogos aqui, nesse aspecto, em como os amigos de Jó lidaram com a aflição de Jó. Abram para mim, por favor, em Jó capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. E aqui é uma fala de Elifaz. Elifaz está desenvolvendo esse discurso. E alguém, por favor, faça a leitura desse trecho para mim. Jó capítulo 4, do verso 7 ao 11. Vocês percebem o que Elifaz está dizendo para Jó? Quem aqui percebeu o que Elifaz está dizendo para Jó? Parece que é algo impessoal aqui, ele está só fazendo uma reflexão. Mas ele está dizendo que os iníquos perecem por conta da sua iniquidade. Sabe o que isso quer dizer? Jó, você é um iníquo, Jó. Você é um pecador perverso, por isso que você está assim. Gente, quem aqui nunca passou por questões assim em suas vidas? Já passaram por coisas assim? Geralmente em circunstâncias, em contextos neopentecostais, e alguns contextos pentecostais isso acontece muito. Está sofrendo? Ih, irmão, tem pecado aí, tem coisa errada aí. É basicamente isso. Eles estão falando, Jó, você está sofrendo dessa forma porque você é perverso, irmão. Porque você é mau, você é iníquo. Essa é uma boa forma de abordar um homem que está sofrendo. Então, depois daqueles sete dias, assim, sem falar nada, só ao lado de Jó, eles começam a falar desde dessa forma. Esse aqui é o primeiro discurso. Começa falando, cara, você pecou, irmão, por isso está assim. Entendeu? E como Deus referencia a Jó como um homem íntegro e reto. Portanto, a visão que eles tinham de Jó não era a visão que Deus tinha de Jó. Cláudio? Exatamente. E é importante mencionar que Jó estava a ponto da morte, entendeu? Ele tinha perdido tudo, morreu todo mundo da família dele, menos a esposa dele, e ele estava a ponto de morrer mesmo, sabe? Ele estava com talvez uma doença terminal ou algo assim, nem ia durar muito. Exatamente, exato. Deixa eu ver aqui. Ok. Observe o que ele diz para Jó. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Ou seja, para um homem que está sofrendo, chegar a dizer coisas assim, e depois usar essa teologia da retribuição. O que seria a teologia da retribuição? Você faz coisas boas, Deus te recompensa. Você faz coisas más, Deus te pune. Essa é a teologia da retribuição. De fato, quem semeia coisas más vai ver o juízo de Deus. Mas por vezes, como diz o Salmo de número 73, nós vemos ímpios prosperarem ou não. Ok? E os retos passarem por dificuldades, como o caso de Jó aqui. Então, vocês percebem que essa é uma teologia errada. Os amigos de Jó têm uma teologia errada. Ok? E estão sendo maus com Jó aqui. Mas eu quero observar outros pontos de diálogo com vocês. Alguém abra para mim, por favor, em Jó capítulo 6, do verso 14 ao 23. Não, perdão, vamos primeiro no capítulo 8, verso 1 a 7. Percebe o que Bildade agora está dizendo aqui? Olha só, se seus filhos pecarem, Deus vai entregá-lo à transgressão, vai entregá-lo à destruição e coisas assim. Ou seja,
Ele já fez o trabalho lá do maligno de falar, olha só, você está assim porque tu pecou. Agora vem Bildade fazer isso. E no capítulo 11, versículo 1 a 12, esse é o argumento de Zofar também. Alguém, por favor, abra nesse trecho e leia para mim. Ele fala coisas muito interessantes sobre Deus, né? Que até a gente vê paralelos em outras passagens bíblicas, né? Como eu falei para vocês. Olha como Deus é elevado em seus pensamentos. Isso me lembra Isaías, por exemplo, ou alguns trechos assim. Isso é verdade. Mas percebem o que ele fala? O ardil dele para Jó. Basicamente ele diz que Jó é um pervertido, por isso está sendo punido. Jó é um falso, por isso ele não está declarando o que é correto. E Jó é um tolo, por isso não compreende bem a sua situação. Então, uma leitura novamente equivocada acerca do sofrimento de Jó. Eles não entendem que o justo pode sofrer. Para eles, no mundo, só quem sofre é o ímpio. Essa é a complexidade equivocada na teologia deles. Eu tinha mais alguns trechos de diálogos aqui, mas eu vou ir agora para uma fala de Jó, para a gente correr um pouquinho mais rápido, no capítulo 16, verso 19, para que a gente entenda como Jó se situa dentro desses aspectos aqui. Jó 16, a partir do verso 19. Olha que lindo esse trecho aqui. Do verso 19 ao verso 22. E eu quero que você entenda uma coisa a partir desse texto. Jó sabe que a tribulação dele vem de Deus. Ele sabe que Deus é soberano e isso não foge à soberania de Deus. Se Jó está sofrendo do jeito que está sofrendo, é porque Deus quis que fosse assim. Ok? Eu sei que isso é duro quando se trata de dor e sofrimento, mas Jó está nessa condição por conta da soberania de Deus que o levou a essas circunstâncias. Ok? Mas olha o que Jó vai dizer. Verso 19 do capítulo 16. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Eu acho essa expressão muito forte. Muito forte. Você sabe por quê? Mas vamos lá. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. É pesada essa fala. Então ele entende, olha só. A minha tribulação vem da parte de Deus. Os meus amigos são zombadores e não estão me ajudando. Eu preciso de alguém que advogue por mim nos céus. Ou seja, que esteja perto do trono de Deus e possa clamar por mim. E eu acho que isso é muito sugestivo aqui. Ok? Isso é muito sugestivo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, é dito que Jesus, como nosso sacerdote, advoga por nós no sofrimento. Então, Jó, de alguma forma, ele já deixa a pergunta que Hebreus responde nesse sentido. Eu preciso de alguém que clame por mim à destra de Deus, para que eu seja ouvido no meu sofrimento. Ok? Nós temos Jesus. E glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Ok? Mas é muito interessante isso aqui. É profundamente interessante. Como Jó se percebia e aquilo pelo qual ele clamou para ter. E nós temos hoje em Jesus. Algum comentário? Alguma pergunta? Sim. Eu concordo com essa afirmação do Iago em termos. Em outros termos, talvez nem tanto. Eu acho que, de fato, em muitos lugares, eles expressam um conhecimento certinho de Deus. Mas em outras circunstâncias, você vê que eles têm uma visão um pouco míope da coisa. Entendeu? Mas, de fato, realmente, essas questões de retribuir o mal e punir o ímpio é bíblico, eles estão corretos aqui. E como eu falei, tem algumas vezes a gente vê algumas afirmações deles sobre Deus, deixa a gente assim, caramba, cara, isso aqui é extraordinário, é fantástico. Mas, em geral, eu concordo em parte com essa ideia, mas eu entendo a sua fala e concordo com ela. Esses sermões do Iago Martins são muito bons, são de fato sensacionais sobre Jó. Basicamente, eu descobri o Iago Martins como pregador nesse sermão de Jó. Eu nunca gostei muito de ouvi-lo em termos de pregação, apesar de que eu acho que ele é um bom professor. Mas quando eu ouvi os sermões dele sobre Jó são fantásticos mesmo, são coisas muito, muito boas. Ouçam o sermão dele, são sermões criativos, como, por exemplo, fé num caco de telha, esse Deus é meu diabo. Oi? Abacuque também é bom, do Iago Martins, a Rita está falando. Então, ouça as pregações do Iago Martins, são enriquecedoras. Tá bom? Mas muito obrigado. Vamos... mais alguém? Pergunta, colocação? Exatamente, porque uma das funções do diabo é a acusação. Ok? É nos acusar diante do próprio Deus. Então, de fato, era o que eles estavam fazendo.
É o que estavam fazendo. Correta e aplicação ruim, né? É, faz sentido essa fala. Faz muito sentido. Exato. Faz muito sentido, Rita. Faz muito sentido essa fala. No sentido de que até o grau que eles podiam ter de revelação, a teologia poderia realmente ser boa nesse caso. E talvez a história de Jó, Deus estivesse usando para revelar-se mais e provar o contrário. Entendeu? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Mais alguém? Diga. Muito bom, Cláudio. Cláudio está falando aqui sobre termos uma boa teologia e também usá-la com misericórdia e com compaixão. Isso é muito necessário, muito necessário. Quando eu conheci a teologia reformada, eu comecei a usar a doutrina como uma espada para machucar. Quem fez isso aqui além de mim? Eu fiz muito isso como uma espada para machucar. Mas, na verdade, o evangelho, a boa doutrina, deveria ser usado primariamente. Claro que a doutrina fere, a doutrina machuca, sobre o juízo de Deus e coisas assim. Mas depois eu fui perceber que a teologia, a doutrina deveria ser utilizada visando a restauração e a recolocação de outras pessoas que podem estar erradas ou perdidas ou sofrendo coisas assim. Então a teologia ela deve nos servir para poder restaurar as outras pessoas, para poder sará-las de suas enfermidades e dores, seja de que nível for. Ok? Então boa colocação. Faltou isso neles, faltou isso neles. Mais alguém, mais alguma coisa? Pô, muito bem observado. Acho que isso é algo válido de se ressaltar. Eu comecei mencionando que Jó foi retirado de seus bens e, portanto, a prova dele era permanecer fiel mesmo sem seus bens. Mas ele perde a família também. Entendeu? Então, permanecer fiel a Deus mesmo perdendo a família. E a irmã ressaltou aqui a idolatria familiar nesse caso, ou seja, amar a Deus para além da família e, portanto, permanecer fiel nesse sentido, é mais difícil do que apenas os bens. A gente não cria vínculo emocional com os bens, salvo em alguns aspectos de idolatria, mas é mais fácil criar vínculos emocionais com pessoas, vínculos reais, afetivos, estruturais. Então, perceba a dimensão da tribulação de Jó. Ele perde a família dele também e permanece fiel mesmo assim diante do Senhor. Isso é bem válido se notar, bem válido se notar. Eu vou avançar mais um pouco. A gente tem uns 5 minutos aqui. Deixa eu ver. O próximo ponto seria relativamente extenso e falaria acerca da pessoa de Jó. Eu não sei se toco nesse ponto ou vou um pouco mais adiante. Estou aqui numa escolha decisional. Toda escolha é decisão, né? Então é redundância. Vamos lá, então não tem o que fazer. Vamos mencionar algumas coisas sobre Jó. E depois a gente termina esse trajeto aqui. Vamos lá, a respeito de Jó. Quanto a Jó, sua honestidade nua e crua questiona a bondade e a justiça divina, e ao mesmo tempo lança um firme parecer, vou interpretar dessa forma essa palavra, que o coloca numa trajetória rumo à teologia cristã. As acusações dos amigos contra Jó são de uma falsidade flagrante. Na verdade, Jó deseja morrer para não negar o que Deus disse, mas se expressará apenas com palavras honestas, ao passo que seus amigos, que falam mentiras para defender a bondade e justiça divinas, na verdade rompem a aliança com Deus que ama a verdade. A amizade espiritual baseia-se na honestidade, não em sistemas teológicos. Eu discordo um pouquinho dessa frase aqui, mas enfim, vamos avançar um pouco. Esse tópico aqui em vermelho. Jó não questiona o monoteísmo tradicional. A crença no único Deus onisciente, onipotente e soberano. Ou seja, por mais que Jó estivesse nessas circunstâncias, ele poderia talvez abraçar um pouco da teodiceia, como nós mencionamos. Então talvez Deus não seja todo-poderoso, não seja um único Deus ou algo assim, seja alguma divindade fraca. Mas Jó permanece crendo corretamente. Então, Jó não permanece apenas confessando e sendo fiel no seu procedimento, não blasfemando. Jó permanece crendo corretamente.
Isso é importante se mencionar, porque diante da tentação ou do sofrimento, uma das coisas que corre um risco de perder a fidelidade é a ortodoxia. Sério, gente, a ortodoxia fica em choque nesse sentido, ok? Então, talvez algumas crenças nossas podem entrar em choque em situações de sofrimento. Algumas crenças que são alicerces bíblicos firmes podem talvez a gente nos fazer questionar a veracidade delas diante de certos sofrimentos que vamos passar, ok? Então, coisas como, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 5, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Em sofrimentos, a gente pode achar que Deus não está presente, que de fato a promessa dele de me fazer perseverar até o fim não vai acontecer, ainda mais quando sentimos a nossa fé fraca. Mas perceba que Jó permanece com a fé ou com a ortodoxia no lugar, mesmo diante do sofrimento e mesmo diante de circunstâncias difíceis. Vamos ler mais um pontinho aqui para que a gente encerre com uma oração, tá bom? A fé de Jó vacila. Ele cambaleia na direção de um fatalismo apático, revelando interesse num momento e indiferença em outro, esperança numa hora e dúvida em outra. E essas são as circunstâncias do sofrimento. Quem aqui já passou por alguma agonia muito grande, algum sofrimento muito grande? Tem hora que você parece estar um pouquinho melhor, mas tem hora que você vai na derrocada direto assim, ok? Ou seja, é um sofrimento verificável que o Jó está passando aqui. Esperança numa hora e dúvida em outra. No capítulo 9, ele duvida que Deus lhe conceda uma audiência. Ou seja, ele quer sentar com Deus e ouvir o que Deus tem a dizer. No capítulo 13, está convicto de que conseguirá ser ouvido justificado. No capítulo 17, verso 1, está convencido que só a morte o espera, aparentemente sem nunca ter sido justificado. Mas também está convicto de que seus conselheiros não triunfarão. Em geral, Jó fica variando entre a esperança e a desesperança, entre a certeza e a apatia do sofrimento. Ele é um homem que está sofrendo aqui. Eu vou dar um pulo para o desfecho da seguinte maneira, e a gente vai orar em seguida. A história de Jó acaba bem. Vai aparecer mais um personagem aqui, que é chamado Eliú. E Eliú, ele não parte das premissas dos demais 3 amigos de Jó, mas ele também tem algumas perspectivas erradas. Ele também faz uma leitura equivocada. E é um jovem arrogante. Ok? Eliú é um jovem arrogante que aparece questionando a Jó. E a premissa de Eliú é basicamente o seguinte: olha só, beleza, você não está sofrendo porque você é injusto, mas Deus está corrigindo você. Ok? Ou seja, Deus não está te punindo porque você é um perverso, mas é um justo que Deus está corrigindo. Parece um pouco mais razoável que os demais 3 amigos, mas ainda assim é uma leitura incorreta sobre o caso de Jó. Não era por conta disso. Era uma aprovação da fé de Jó, mas não necessariamente uma correção da fé de Jó que estava acontecendo aqui. Ok? Então isso é importante se mencionar. Em geral, a história acaba com Jó satisfeito na suficiência de Deus. Deus basicamente restaura a história de Jó, então Jó passa a ter o dobro de tudo aquilo que ele tinha, e não como uma recompensa por conta do sofrimento, como se Jó tivesse expiado o próprio pecado, mas como um sinal de benevolência divina, e também um sinal de que Jó já passou por aquele período de prova, por aquele período de provação. Então, o que acontece no desfecho da história é que Jó, ele confessa os seus pecados, ou seja, de talvez ter duvidado de Deus, e ao mesmo tempo ele abraça a realidade de um Deus todo suficiente e misericordioso e fica satisfeito. Deus não dá, como dissemos no começo, Deus não dá a Jó as respostas que apontam na direção do porquê Jó estava naquela condição, mas Jó fica suficientemente satisfeito pelo conhecimento que ele passa a ter de Deus e pela presença de Deus que ele experimenta ali. Em geral, meus irmãos, o conhecimento de Deus nos é inteiramente suficiente para todas as questões que teremos em nossas vidas, como foi no caso de Jó. Quando nos deparamos com questões que são muito difíceis de lidar, o que nós precisamos fazer? Conhecer mais a Deus. Isso cairá com um peso de suficiência em nossos corações. Tim Keller costuma dizer isso. Jó nunca ouviu o porquê do seu sofrimento, mas ele viu a Deus e ficou satisfeito. E é justamente isso. Ver a Deus, conhecer a Deus, nos é suficiente. Eu gostaria de orar com vocês. Já são 10h42, eu não sei como o pastor fará lá. Oi? Beleza. Então vamos orar ao Senhor. Eu vou fazer diferente. Eu gostaria de pedir a algum irmão para orar. Quem gostaria de orar com uma voz forte aí e trazer o desfecho desse momento? Nosso irmão Cláudio,
favor, Cláudio. Então, irmãos, nós terminamos, fiquem à vontade aí. Não sei se dá para ir para fora, não. Eu vou só dar uma verificada ali. Se já terminou e a gente pode andar ali para fora se for o caso.